Ô, glória. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Amém? Quem trouxe glória para o grandão da Galileia? Aleluia. Meus irmãos, livro de Mateus, capítulo de número 14. A gente vai ler aqui a partir do verso de número... Mateus 14, a partir do verso de número 29. Louvado seja Deus. Mateus 14, verso 29. Enquanto os irmãos procuram aí, quero aqui expressar minha gratidão mais uma vez ao Senhor, que me concedeu essa oportunidade de estar aqui essa noite com os irmãos. E sou grato também ao meu pastor, mais uma vez, por ter me confiado essa responsabilidade de trazer a palavra essa noite. Amém? Quantos encontraram, diga: eu vou morar no céu. Falta alguém ainda, diga: eu também vou. Amém. Então vamos ler essa noite. Mateus capítulo 14, verso de número 29, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Louvado seja Deus. Antes que os irmãos assentem, eu quero que você repita comigo o seguinte: Jesus não precisa nos provar nada. Aleluia. Assente essa noite glorificando a Ele, que o maior aqui neste lugar é o nosso Deus. Esta passagem, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida. Eu creio que todos já ouviram falar desta mensagem no livro de Mateus, capítulo 14, onde Jesus ali anda por cima das águas. Um dos feitos maravilhosos que o nosso Senhor Jesus realizou ali naquele tempo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava ali reunido com o povo. E também estavam ali os discípulos. E Jesus disse: olha, vão para o mar, peguem o barco e vão para o mar, vão para o outro lado, enquanto eu vou despedir este povo. E acabando de despedir o povo, Jesus sobe ao monte para orar. E a palavra vai nos dizer que os discípulos vão, pegam o barco e vão para o meio do mar. Só que o barco começa a ser açoitado pelas ondas e pelas tempestades. Louvado seja Deus. E eu comecei a pensar: Senhor, mas os discípulos passaram por uma provação parecida. Se a gente for voltar lá atrás no livro de Mateus, capítulo 8, verso de número 23, a gente vai ver que os discípulos tiveram algo parecido com isso, não igual, mas parecido. A diferença era que Jesus estava naquele barco de Mateus capítulo 8, mas nesse aqui Jesus não está com eles. Louvado seja Deus. Nesse daqui a gente vai ver Jesus aparecendo depois, andando por cima das águas. E eu comecei a me perguntar: por que então que os discípulos passavam por tantos testes? Por que será que Jesus colocava tantos testes para aqueles homens? Aí veio ao meu coração algo: é porque Jesus sabia e que um dia ele teria que ir preparar morada, e alguém precisaria ficar para pregar o evangelho. Alguém precisaria ficar para continuar o trabalho de Jesus. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, eram homens que tinham entendimento. Se a gente for atentar à palavra, a gente vai ver que a maioria dos milagres que Jesus, se não todos, que ele realizava, os discípulos estavam presentes. Eram homens que haviam contemplado grandes obras: surdo ouvir, coxo andar, mudo falar, cego enxergar. Eles estavam ali. Então, quando eles passavam por esse tipo de teste, eles se desesperavam. E eu pensei: mas por que eles se desesperavam se eles conheciam um Deus que eles servia? Se eles sabiam quem era Jesus? E aí a gente vai ver logo à frente, Jesus vai aparecer no meio daquele mar.
preste atenção, mas estava uma tempestade. A palavra vai dizer que o barco ele era açoitado pelas ondas. E a gente vai ver os discípulos ali desesperados, preocupados. E agora você imagina um barquinho, tudo escuro, porque naquele tempo, talvez não houvesse luz da lua naquele dia, talvez estivesse tudo escuro, talvez algum discípulo ali tinha levado uma lamparina, estava ali somente com aquela luz. De repente, no meio daquele vento, no meio daquele mar, aparece um homem de branco andando por cima das águas. E a palavra vai dizer que eles se desesperam. Meu Deus, é um fantasma. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que Jesus, ouvindo isso, ele fala: acautelai-vos, sou eu. Mas sempre tem um que quer tirar a prova. Lembra do que eu falei no início? Jesus não precisa provar nada para ninguém. Não precisa, porque ele é discernido. Quem é discernido não precisa provar nada. Ele tem autoridade. E sempre tem um que vai duvidar, sempre tem um que vai querer, mas eu só acredito se realmente fizer o que eu quero. É a fé, a mesma fé que Tomé tinha. A grande diferença, pastor Cário, era que Tomé, quando via, ele acreditava. Tem muitos que vê e não acreditam. Essa é a diferença. Aí a palavra vai dizer que depois de Jesus ter falado com os discípulos, mandado que eles se acalmem, aí Pedrão, que era sempre aquele discípulo problemático, era sempre Pedro problemático. Quando era ele cortando a orelha de Malco, era Pedro ali chamando a atenção de Jesus, sempre era Pedro. Aí a palavra vai dizer que Pedro diz o seguinte: se é tu mesmo, deixe que eu vá ao teu encontro. O camarada estava ali, ainda queria colocar o Senhor à prova, mas Jesus sabia. Eu creio que a sabedoria naquele momento de Jesus falou mais alto, e ele deve ter pensado o seguinte: eu vou deixar que ele venha, porque aí ele vai saber como é difícil, que não é fácil. Eu creio que Jesus estava ali naquele momento raciocinando, dizendo: eu vou deixar que ele venha, porque ali ele vai ver a minha glória sendo manifestada. E diz a palavra que Jesus concorda, pode vir. E Pedro vai ao encontro de Jesus. Pedro vai ao seu encontro. Começa a dar alguns passos, mas só que a palavra vai dizer que ele começa a olhar para as tempestades que estão à sua volta. E aí, meus irmãos, quando a gente deixa de olhar, olha, Jesus é o alvo. Quando a gente deixa de olhar para o alvo, para olhar para o tamanho do gigante, a gente afunda. Pedro começa a dar uns passos por cima da água, mas ele olha em volta, o tamanho daquela onda, o tamanho daquela tempestade, e ele começa a afundar. Louvado seja Deus. Aí quando ele começa a afundar, a palavra vai dizer que ele clama: Senhor, salva-me. E a palavra vai dizer que imediatamente o Senhor estende a mão e puxa Pedro. E olhando para ele, Jesus diz: homem de pequena fé, por que tu duvidastes? Aí a gente volta lá atrás. Os discípulos, no capítulo de Mateus, capítulo 8, que passaram por aquele teste, daquela tempestade que Jesus acalmou. Jesus estava naquele barco. Só que mesmo Jesus estando no barco, eles se desesperaram. Aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante. Lembra que nessa provação que os discípulos estão passando, eles pedem uma confirmação de Deus, para saber se é Ele mesmo, mesmo Jesus tendo dito: sou eu. Eles pedem uma confirmação. Aí a gente volta para o livro de Mateus capítulo 8, quando Jesus estava dormindo, e os discípulos desesperados acordam Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, não te importa que morramos? Aí a palavra vai dizer que Jesus levanta, presta atenção, Jesus levanta, estende as mãos e diz ao mar e ao vento o seguinte: acalma-te, aquieta-te. E diz que depois daquilo começou a fluir uma grande bonança.
Aí eu paro para pensar. Naquele dia, Jesus deu a ordem ao vento e ao mar e eles obedeceu. Mas os discípulos, quando ouviram a voz do Senhor, duvidaram. Eles começaram a duvidar. Pedro teve que tirar a prova para saber se era mesmo Jesus ou não. E no final sofreu mais uma provação ali que começou a afundar, a fé começou a enfraquecer. Louvado seja Deus. Jesus, na primeira provação que eles passam ali, estava no barco. Mas dessa vez Jesus não estava, mas Jesus queria passar a mesma mensagem para eles. E é o que eu quero te dizer, Jesus estando no teu barco ou não, você precisa crer que Ele tem poder e autoridade na tua vida. Não importa se está acontecendo na tua vida ou não, talvez tinha alguma segurança ali por Jesus estar no barco com eles, no livro de Mateus capítulo 8, e talvez eles se desesperaram mais ainda porque olharam para um lado, só estavam os 12 discípulos e nada de Jesus. Talvez a provação ali começou a apertar, eles começaram a se desesperar. Mas Jesus queria passar a mesma mensagem. Aonde eu estiver, eu estando ao lado de vocês ou não, é necessário que vocês creiam e não duvidem de mim. E hoje nós estamos passando por um momento difícil na terra, vivendo tempo de apostasia, tempos que a gente precisa estar vigilante, tempo que a gente precisa estar cada dia mais perto do Senhor. Eu preguei ontem, trouxe uma mensagem rápida ali, coloquei no canal hoje. E a mensagem foi sobre vigilância. E novamente eu volto a falar a respeito disso, porque é necessário. E o que é vigilância? Preparação. Se os discípulos tivessem se preparado, estivessem vigiando, ou até mesmo orando naquele momento, eles não teriam tempo para ver tempestade, não. Se eles estivessem ali com a mente focada no Senhor, talvez Jesus não estava ali, mas eu vou continuar orando. Não está acontecendo na minha vida, eu não estou vendo Jesus com os meus olhos espirituais, talvez esteja tudo quieto no mundo espiritual, mas eu vou continuar orando. Pode tudo estar indo de mal a pior, tempestade de um lado, tempestade do outro, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada, mas eu vou continuar orando e clamando e crendo no Senhor. Porque mesmo nada dando certo na minha vida, eu preciso crer. Eu preciso confiar. É igual fala no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para não ser atingido é preciso estar focado com o Pai. Aleluias. Você precisa entender que você é dependente dEle. Você precisa entender que você necessita das mãos dEle sobre a sua vida. Ah, Senhor, mas agora eu não estava com tempo para vigiar. Então, aguente as consequências, porque elas vão vir. A mensagem que Jesus estava trazendo ali para os discípulos era isso. Vai ter momentos que eu vou estar com vocês. Vai ter momentos que eu vou estar até no barco contigo. Mas vai ter momentos que eu não vou estar presente e vocês vão precisar ser fortes. Louvado seja Deus. Jesus enviava os discípulos para ir pregar nas cidades e falava para eles, vocês não vão levar nada, somente a roupa do corpo e a sandália dos seus pés. E lá Jesus sustentava eles. Ele dizia, a cidade que não quiser receber, vocês vão sair, sacudir o pó das sandálias em sinal de protesto. Mas eles iam, eles faziam, porque eram homens que acreditavam no Senhor, eram homens que confiavam, mas tem momento que a gente vai ser provado, eu reconheço, vai ter momento que a tempestade vai apertar, vai ter momento que tudo vai parecer que está desmoronando na nossa vida, mas é aí que Deus quer você clamando, é nesse momento que Deus quer você clamando pela madrugada, orando, clamando a Ele, porque isso mostra a necessidade que você tem dEle. Todas as vezes que você bater no peito e dizer, eu não preciso de orar, você está dizendo, eu não preciso do Senhor na minha vida, eu posso cuidar de mim mesmo. E como dependentes do Senhor, nós precisamos dEle. Nós precisamos do Senhor. Se tem uma coisa que o inimigo detesta, meus irmãos,
Uma coisa que ele fica furioso é quando aquele crente que ninguém dava nada por ele, pega na palavra para ler. Se tem uma coisa que o inimigo fica furioso é quando ele vai te perturbar e você coloca o seu joelho no chão e resolve na oração. Porque isso mostra dependência. Isso mostra dependência e o Senhor vai trabalhar na tua vida. E nós somos dependentes dele. Louvado seja Deus. Talvez a tua vida esteja tudo desmoronando. Eu não sei como é que você chegou aqui. Só o Senhor e você sabe o que você tem passado, quantas tempestades têm se levantado. Mas o Senhor manda te dizer, mesmo eu não estando na vista dos teus olhos, eu estou trabalhando na tua vida. Mesmo você não me vendo no barco, eu estou lá com você. Sabe por quê? Pedro começa a dar os passos. Aí a fé dele diminui, porque ele olha para o tamanho da tempestade, ele começa a afundar. Presta atenção que imediatamente Jesus, após Pedro clamar, pedindo socorro, Jesus estende a mão e puxa Pedro. E a palavra vai dizer que imediatamente o Senhor olha para ele e fala, olha, homem de pequena fé, por que tu duvidou? Repare que Jesus o exorta, mas não larga a mão de Pedro. Meus irmãos, ele vai corrigir, mas ele não solta a tua mão. Ele pode até te exortar, mas ele não vai soltar a tua mão, ele vai caminhar contigo. É por isso que nós não devemos duvidar, porque na maior tempestade que estivermos passando, por maior que for, ele está lá estendendo as mãos para nos puxar, e ele está dizendo, eu sou contigo nesta peleja, tu não passarás só, porque eu, Senhor, sou o teu Deus, e eu vou contigo até o final. Louvado seja Deus. E é isso que nós devemos nos atentar. Eu escrevi uma frase há um tempo, não sei se eu vou me lembrar dela, faz muito tempo, quando eu trabalhava lá em Sobradinho, eu vindo de ônibus e Deus me deu essa frase. Se eu não me falha a minha memória, diz o seguinte, enquanto nós estivermos olhando somente o tamanho da tempestade, certamente iremos perecer. Mas se nós olharmos o tamanho do nosso Deus e a sua glória, certamente nós iremos vencer qualquer tempestade. E é dessa forma. Na maior tempestade que você estiver passando, não duvide, o Senhor está contigo. Não duvide. Eu coloquei no meu coração algo, e eu falei para Deus o seguinte, Senhor, não importa o quão difícil esteja, mas eu não vou deixar de te adorar.